Densidade demográfica. Então, você também estuda razão em geografia. Dá uma olhada. Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e o número que exprime a medida da superfície da região que habitam. Então, resumindo, é a quantidade de pessoas dividido pela área. Vamos ver uma aplicação prática. Dá uma olhada, aplicação prática. Qual é a densidade demográfica de um país que tem uma área de 140 mil km² e que possui 28 milhões de habitantes? Então, turma, vamos lá. Nesse país hipotético, você tem 28 milhões de habitantes. Dá uma olhada aqui. 28 mil milhões de habitantes. E a área que eles estão, 140 mil km². Então, dividido por 140 mil km², então você tem aqui uma densidade. É a quantidade de pessoas pela área. Densidade demográfica. É para dizer se algum lugar é muito ou pouco povoado, comparando com outras regiões, tá certo? Simplificando aqui à vontade, então você tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dividiu por 10 mil, ok? Você dividiu por 10 mil. Você agora tem o 28 dividido por 14, dá 2 com 2 zeros. Significa dizer que você tem 200 habitantes por cada quilômetro quadrado. Isso também é uma taxa de variação estudada em geografia. 200 habitantes por quilômetro quadrado. Mas a grande pergunta é, isso aqui é muito ou isso aqui é pouco? Porque você também tem que atentar para dar significado ao que você está encontrando. Depende. Se você for comparar com o Brasil, no Brasil você tem aproximadamente 26, 25 habitantes por 1 km². 1 km² significa dizer uma região, vamos supor um retângulo, supondo um retângulo de 1 km por 1 km. No Brasil, como tem muita terra e pouca gente, você tem um local comparado com essa região da gente pouco povoado, tem 26 habitantes só. Na nossa região hipotética, nós teríamos no mesmo lugar, a mesma área, 1 km por 1 km, nós teríamos aqui 200 habitantes. Então, a nossa cidade hipotética é mais povoada que o Brasil, por exemplo. Agora, os grandes centros são muito povoados. Por exemplo, Recife. Em um retângulo de 1 km por 1 km, você tem uns 7 mil habitantes. Olha só, é bastante, é muito maior que a nossa cidade hipotética. Então, nos centros, é muito povoado. Tem muita gente por quilômetro quadrado. Nas regiões, normalmente regiões ou países que têm um território com uma área muito grande, nós teremos então uma taxa menor. Por exemplo, aqui é o Brasil, aproximadamente. Então você tem aqui o Brasil, você tem aqui o Recife e você tem aqui a nossa cidade hipotética, que esse número só vai fazer sentido se você comparar com outras regiões. Então, comparando com o Brasil, é bastante povoado, tem muita gente por quilômetro quadrado. Comparando com os grandes centros, por exemplo, o Recife, então é pouco povoado, porque o Recife tem aproximadamente 7 mil pessoas por quilômetro quadrado.